Olá, mais uma vez. Nos encontramos para continuar aprendendo mais coisas sobre espanhol. A última vez falamos sobre gramática, o primeiro tópico de acentuação foi esse tema que a gente revisou. E agora a gente vai para aquilo que é muito importante, muito interessante, porque vocês que estão se preparando de modo sério, de modo concentrado, de modo aplicado para essas provas, principalmente para a prova da federal, sabem que a prova é de interpretação de texto. Interpretação de texto no sentido de compreender leitura, saber fazer a tradução de vocabulário, saber fazer a compreensão daquele discurso do autor, e para isso você vai ter 8 possibilidades. Por quê? Porque são 8 questões, Habitualmente são 2 textos, um texto pode ser informativo, o outro texto pode ser um conto, ou realmente uma manifestação literária, na qual você vai ter que ter estilos diferentes para poder trabalhar. Então a minha abordagem consiste no seguinte: hoje vamos trabalhar um texto que é uma parte de um conto, para ver como é importante trabalhar com vocabulário e saber fazer a discriminação entre aquilo que é mais importante ou relevante para poder entender o texto. Não fique preocupado, não fique nervoso se você não sabe todas as palavras que aparecem no texto. Por isso é importante fazer essa leitura do texto, leitura das questões e poder identificar aquilo que é realmente interessante de saber do texto. Então, vamos começar então a revisar as dicas prévias antes de começar nossa primeira interpretação de texto, Interpretação de texto. ¿Qué debo hacer para resolver con éxito la prueba de español? Primero que nada, debes tener una actitud positiva. Claro, no adianta nada estar ansioso, estar nervoso, preocupado, Debe ter uma atitude positiva e de confiança, pois a semelhança entre o espanhol e o português te dá a vantagem de poder entender a maioria das palavras do texto e poderás usá-las como contexto para entender o restante, que se constitui com palavras de significado desconhecido, ambíguo ou duvidoso. Então, quando você decidiu, vou fazer prova de língua estrangeira espanhol porque acho que é parecido, você tinha razão. Espanhol e português são muito parecidos, historicamente 2 países próximos, Espanha e Portugal, então com uma língua bastante em comum. Então, 80% daquilo que você lê em português, como você pode conferir também nesse nosso texto, 80% do que você lê aproximadamente, você compreende perfeitamente. Por quê? Porque as palavras são muito parecidas, ou são iguais, ou através da frase você consegue saber o significado da palavra na qual você tem dúvidas. Então, muita confiança, muita tranquilidade. Se você tem um bom repertório de palavras em português, em espanhol você também vai ir muito bem com a interpretação. Como devo ler os textos e resolver os exercícios da prova? Para que entendas corretamente um texto em espanhol, haz lo seguinte. Trata de ler 2 ou 3 vezes atentamente. A primeira e a segunda leitura te ajudarão a captar as ideias principais. Se todavia, lembra dessas palavrinhas que a gente revisou? Se, o se de condição, Aquilo que revisamos na outra aula. Se todavia, se ainda. A palavra todavia significa ainda, Então essa é uma palavra daquelas que é muito interessante lembrar que palavras que parecem que significam uma coisa e querem dizer outra, todavia em português tem outro significado, em espanhol é ainda. ¿Algum parágrafo te parece demasiado confuso? Debes ler o texto outra vez e com mais atenção. Então, o ideal é que você consiga organizar muito bem seu tempo para fazer essas 2 leituras e talvez uma terceira, se ainda você não compreendeu alguma parte. Importante poder entender qual é a ideia geral do texto e depois as ideias menores. Usa a leitura das perguntas e suas alternativas como uma ajuda para descobrir quais são os assuntos e partes do texto que realmente interessam. E claro, você tem o texto, mas você precisa saber também o que eu preciso saber do texto. Você vai olhar para as questões, que as questões vão apontar se você precisa saber algo do início do texto, do meio do texto, do fim do texto. Muitas vezes aquilo que está sendo solicitado, as palavras utilizadas no enunciado, já está indicando para onde você tem que procurar essa informação. Número 3, não utilize a leitura das perguntas, dos enunciados, e suas alternativas sobre o texto como uma auxiliar para entender melhor, porque podes estar sendo influenciado equivocadamente. Então, tem gente que utiliza a estratégia, vou lá ler as questões primeiro, vou ler as alternativas para ter uma ideia de que trata o texto. Cuidado, por quê? Porque quando se produzem as questões, lembre-se, a maioria das vezes, as alternativas que vocês estão revisando, elas querem deturpar a informação. Elas querem fazer uma distorção daquilo que foi dito. As ideias, as alternativas colocadas podem parecer muito coerentes, podem parecer muito interessantes, mas elas não correspondem àquilo que foi dito no texto. Continua fazendo a recomendação.
Então, você tem que começar a leitura do texto de um modo muito tranquilo, com a cabeça bem fresca, né? Para poder fazer aquele filtro. Se você é um bom leitor em português, você vai ser um leitor muito bom também em espanhol e não vai ter problema. Então, faça a leitura, comece do zero, né? Para você capturar as ideias principais, não se deixe influenciar pelas informações que aparecem nas questões e as alternativas. Os enunciados falam a verdade, as alternativas elas mentem, então fique muito atento. Para que respondas corretamente às perguntas sobre o texto lido, faça o seguinte. Faça uma leitura rápida de todos os exercícios, escolhendo aqueles que te pareçam à primeira vista mais fáceis de responder. Claro, você faz a leitura e procura, opa, esse aqui é vocabulário, tem facilidade para vocabulário, vou começar por aqui. Ah, essa frase, eu sei o que ela significa, vou começar a fazer isso aqui, sempre por aquilo que é mais fácil. Lê de novo aquelas perguntas ou questões mais fáceis que já escolheste, confirma o que está sendo solicitado em cada uma delas, se está pedindo para identificar o correto ou incorreto, se está pedindo sinônimos ou antônimos, se está pedindo para reemplazar, que significa substituir ou traduzir. Às vezes as pessoas se confundem, pensa que para fazer uma tradução está pedindo para substituir a palavra por outra, né, que se utiliza em espanhol. Então, e marca tuas preferências. Claro. Próximo. Nós temos o seguinte. Na hora de discriminar entre opções corretas ou incorretas, identifica e elimina progressivamente das mais improváveis às mais prováveis ou coerentes com o relatado no texto. Eu sempre indico para os alunos, né? Não procure a alternativa certa ou as alternativas certas primeiro. Você tente encontrar os defeitos das alternativas que se apresentam, né? Porque você vai eliminando. Então você tem 5 alternativas, 01, 02, 04, 08, 016. Você vai eliminar aquelas que apresentem defeito, aquela que fala o contrário do texto, aquela que fala uma informação inventada, aquela que misturou algo dito com texto com algo que não foi dito no texto, né? Você vai eliminando aquelas que sobrar, são aquelas que têm a alta probabilidade de serem as corretas. Fíjate bien, dice así, olha bem nas palavras das frases analisadas. A menudo, a expressão a menudo significa frecuentemente. Frecuentemente um antônimo cambia radicalmente, muda radicalmente o discurso do autor e invalida a alternativa. Então, por isso você vai fazendo essa leitura e muita atenção principalmente na leitura das preposições, na leitura das conjunções, dos advérbios, né? Porque um advérbio pode mudar o sentido, o fluxo do discurso, a ideia geral do texto, só por um uso diferente de uma conjunção, de um advérbio ou de uma preposição. Número 5, não permitas que tua imaginação veja coisas que não existem no texto. Mantente, te coloca dentro das ideias do autor, sua linha de pensamento, intencionalidade do seu discurso. Aquilo que eu dizia para vocês, você tem que ser coerente com o texto. No texto falou sobre isso, o autor falou sobre isso, foi quase literal em relação a esse assunto, então você está no caminho certo. Não fique criando sentidos, não fique criando ideias que não apareceram no texto, porque isso provavelmente vai aparecer nas alternativas e aí você vai errar essa questão. Então, já vamos agora para aquilo que interessa ao nosso trabalho. Esse primeiro texto que vamos revisar, interpretação de texto, página 3. Então, você pode acompanhar também aqui na lousa digital ou também pela sua apostila, né? O texto vai aparecer aqui também, talvez seja mais fácil você ir marcando na própria apostila. Página 3, texto B. Nós temos aqui a figura de um motorista, né? E temos também uma carruagem, né? Esse carruagem se chama volanta. Essa palavrinha aparece no texto, a gente vai encontrar ela daqui a pouco, quando começa a nossa leitura de texto. Diz o texto, então, fazendo a tradução. A estação Allende é uma dessas estações de campo, com uns quantos paisanos. Paisanos significa pessoas do lugar, paisanos do lugar, né? Sabe quando a pessoa diz estava paisana? Então civis, né? Pessoas do lugar. Um chefe em mangas de camisa, uma volanta, aí está a palavra volanta, volanta é uma carruagem, né? E uns tarros de leite, a palavra tarro significa latas, latas de leite. Então você imagina aquelas latas de alumínio, né? Aquelas latas grandes, né? Que se utilizam no campo. Me irritaram que me irritaram dois hechos, me irritaram dois fatos, hechos, fatos. A ausência de Maria e a presença de um chofer. Atenção com essa informação. Aqui paramos para lembrar do seguinte, né? É muito importante que você acompanhe o texto desde o início, percebendo o que importa saber do texto, porque normalmente ideias principais estão contidas no início do texto. Então, não despreze esse início. Aqui está dizendo que me irritaram dois fatos, a ausência de Maria e a presença de um motorista. Apenas descendi, tão logo, né? Ou assim que eu desci, do trem, estamos numa estação de trem. Se me acercou, o que significa se me acercou? Se aproximou, né? Se aproximou e me perguntou,
Usted es el señor Castelo. Cuando fala usted está diciendo, o senhor, é o senhor Castelo. Ele disse, não respondi serenamente, não sou o senhor Castelo. Enseguida pensei que ia ser difícil esperar na estação o trem de volta. Poderia tardar meio-dia ou coisa assim. Resolvi com mau humor reconhecer minha identidade. Sim, agreguei. Quando eu digo agreguei, significa acrescentei, quase imediatamente. Sou o senhor Castelo. O motorista me mirou com assombro. Ele olhou para mim com assombro. Surpreso, né? E estranheza. Tome, le dije, entregándole mi valija. A palavra valija significa valise, né? A minha mala e minha caixa de tinta. Caminamos hasta el auto. A palavra hasta significa até, preposição que se utiliza frecuentemente em espanhol. Hasta significa até. Caminhamos até o carro. La señora María ha tenido una indisposición. Me explicó el hombre. Uma indisposição. Dice aí, murmuré com sorna. Quando dice murmuré com sorna, significa que eu cochichei, eu falei baixinho. E murmuré com sorna, sorna significa ironia, com um certo deboche, né? Como conhecia esses subterfúgios, essas desculpas esfarrapadas, né? Nuevamente me acometió, me atacou, a ideia de voltar para Buenos Aires. Porém agora, además, a palavra además significa além. Além da espera do trem, havia outro fato, né? A necessidade de convencer o motorista de que eu não era efetivamente Castelo, ou talvez, quizá, talvez, a necessidade de convencê-lo de que, se no entanto, era o senhor Castelo, eu não era louco. Medité rápidamente nas diferentes possibilidades que se me apresentavam e cheguei à conclusão de que, em qualquer caso, seria difícil convencer o motorista. Decidí deixar-me arrastrar a la estancia. A palavra estancia significa fazenda. Además, além disso, ¿qué aconteceria em caso de voltar? Era fácil de prever, porque seria a repetição de muitas situações anteriores. Dice que me quedaria com mi rabia, ficaria com minha raiva, aumentada pela impossibilidade de descarregar a Maria. Sofreria horrivelmente por não vê-la, não poderia trabalhar, ele falou. E todo em honor, a palavra honor significa honra, e todo em honra, a uma hipotética mortificação, sofrimento, padecimento de Maria. E digo hipotética porque jamais pude comprovar se verdadeiramente a mortificavam, se a faziam sofrer essa classe de castigos, represálias, vinganças. Em português também se utiliza essa palavra, né? Represálias, vinganças. Hunter começou com uma palavra estranha e você, maiúscula, Hunter, é um nome próprio. Então, habitualmente aparecem nomes próprios, nomes de cidades, nomes de personagens. Eles aparecem com maiúscula, não precisam de tradução, né? Diz, Hunter tinha certo parecido com Allende. Creo ter dito, já que são primos. Era alto, moreno, diz que mais bem flaco. A palavra flaco significa magro. Porém, de mirada escurridiza, porém de olhar, mirada, olhar, escurridizo. Escurridizo significa escorregadio. Então, dizer que um olhar é escorregadio é dizer que um olhar é evasivo, né? Este homem é um abúlico. A expressão abúlico é passivo, de muita passividade. Então, uma pessoa muito parada, né? Este homem é um abúlico, uma pessoa muito parada e um hipócrita, pensei. Este pensamento me alegrou, ao menos assim acreditei nesse instante. Me recebeu com uma cortesia irônica e me apresentou uma mulher flaca, magra, né, que fumava com uma boquilla larguíssima. Opa, e aqui paramos. Boquilla larguíssima, boquilla, a gente imagina que é uma boca pequena. Boquilla larguíssima. A palavra boquilla se refere a piteira. Piteira, aquele caninho, aquele canudinho que a gente coloca, ou as pessoas que fumam, né, coloca no extremo do cigarro, né, e o cigarro não fica, a pessoa não fica segurando o cigarro nos dedos, ele fica segurando naquele canudo que se chama piteira. Aí você coloca o cigarro. Larguíssima, a palavra larguíssima vem de larga, que significa comprida. Então usava uma piteira compridíssima, uma verdadeira madame. Tinha acento parisiense. Lembra que eu falei isso na nossa aula anterior? Acento, sotaque. Tinha sotaque parisiense, sotaque de Paris. Se chamava Mimi Allende, era malvada e míope. Não parece uma combinação, né? Que combinação malvada e míope. Porém, ¿dónde diablo se habría metido María? Estaría indispuesta de verdade. Entonces, que significa então? Eu estava tão ansioso que me havia olvidado que eu tinha esquecido quase, da presença desses entes. A expressão entes significa seres, entes, desses entes. Porém, ao lembrar de pronto, de repente, a minha situação,
Me dei bruscamente volta e eu me virei em direção a Hunter para controlá-lo. É um método que dá excelentes resultados com indivíduos deste gênero. Hunter estava escrutándome. Escrutándome significa me examinando, examinándome, estudándome com olhos irônicos que tratou de mudar instantaneamente. Maria teve uma indisposição e se deitou. Se ha recostado, se deitou, disse. Porém, creio que descerá logo. Terminada a leitura do texto, você faz essa reflexão. O que o texto diz para mim? O texto me falou sobre uma pessoa que fez uma viagem, chegou no lugar, tinha o motorista não conhecia a pessoa que chegou, e esta pessoa que estava chegando numa estação de campo, aparentemente ficou indecisa se continuava mais para frente ou voltava para Buenos Aires porque estava irritado em função da ausência de Maria, a presença de um chofer desconhecido que esperava. Resolve continuar seu caminho para a fazenda. Chegando lá, ainda não consegue ver a pessoa que ele foi lá procurar, aquela tal de Maria, e está acompanhado por pessoas das quais aparentemente ele não simpatiza. Se você consegue fazer essa visualização, você está fazendo praticamente uma maquete da história, um modelo, um resumo da história, né? E é isso que interessa, ter qual foi a história que foi contada, quais são os principais aspectos. Na leitura das questões e das alternativas, você depois vai identificar os aspectos mais específicos. Então, vamos agora para as questões de prova. Señala las proposiciones que reflejan algunas de las ideas presentes en el texto. Entonces, ahora sí, vamos al trabajo. Dice aquí, el narrador, vamos a ajustar eso aquí ya. El narrador se encuentra entre amigos a los que ha ido a visitar. Un narrador, ele aparentemente está com amigos. Ele fez uma descrição que não foi uma descrição muito amável, né, em relação às pessoas. Então, definitivamente, essas duas pessoas, Mimi Allende e Hunter, não são pessoas que ele goste muito. Então, quando diz que el narrador se encuentra entre amigos, não corresponde. Dice, María sin duda no desea verlo. Alternativa número 2, María sin duda, sin dúvida, no desea verlo. A gente sabe se María quer ver ou não, a gente só sabe que ela teve uma indisposição e não conseguiu se encontrar, né, com o personagem, né, até esse momento, com o protagonista, até essa hora. A gente não tem como saber se Maria não deseja vê-lo, então nós não podemos, né, confirmar essa alternativa. Também a número 2 não corresponde. El narrador solo desea ver a María. Pues ele pegou o trem, chegou lá na estação e quando a Maria não estava, ele ainda já ficou mais nervoso, ficou bravo porque Maria não estava e ele pergunta e onde que está Maria? E fica esperando a Maria. Então tudo mais importante tem a ver com esse desejo que ele tem. Veja só, aqui a palavrinha está escrita, só deseja ver Maria, somente deseja ver Maria. Então, correta número 4, esse é seu propósito. María sufrió un accidente, pero se recuperará pronto. Ela sufrió un accidente, mas vai se recuperar logo. Nós não temos como saber disso. Um narrador não se encontra a gusto, diz na número 16. E aí, ele está à vontade? Aparentemente não. Porque as pessoas que estão à sua volta, ele não gosta e as pessoas ficam observando ele. Então, um narrador não se encontra a gusto. Alternativa número 4 e número 16 são as que correspondem a essa questão. Próxima. Em um primeiro momento, o narrador nega ser o Sr. Castelo. Por que ele falou, eu não sou o Sr. Castelo? Quando o motorista falou, o senhor é o Sr. Castelo? E disse, não sou o Sr. Castelo. Por que ele fez isso? Diz aqui, está burlando-se do chofer. Quando fala burlando-se, a palavra burlar significa tirar o sarro, rir da cara, zoar do chofer. Ele estava zoando dele. Então, claro que não. No texto dizia, me irritaram dois hechos, me irritaram dois fatos, né? A ausência de Maria e a presença de um chofer. E esse chofer nem conhecia ele. Então, ele não está rindo do motorista, não corresponde. Número 1. Número 2. Maria não foi esperá-lo e está alterado. Claro que sim, porque no texto foi afirmado numa frase, disse que ele estava irritado por dois fatos, né? Então, número 2, correto. Número 4. Deseja fazer uma surpresa a Maria. Não corresponde, estamos falando que ele estava bravo, estava incomodado com a situação, então o número 4, definitivamente não. Diz, está ofendido porque solo lo espera um chofer desconhecido. Claro que sim, foi um dos motivos, né, pelos quais ele argumentou e disse, não, eu não sou o Sr. Castelo, né, porque ele estava com raiva. Então, número 8, né, também está correta. E vamos então para a questão número 6, e a última questão de revisão de interpretação de texto nessa aula, então esse aqui é o número 6, diz aqui, que ocorreria segundo o texto se o narrador regressasse à cidade? Então,
chega aquele momento que ele pensa, será que eu volto, será que eu fico, o que vai acontecer se eu voltar? Né? E seria a reiteração de muitas situações vividas anteriormente e ele faz, né, uma listagem ali de todas as coisas que poderiam acontecer. Diz número 1, o narrador viviria situações já vividas anteriormente. Ele falou, seria repetição de situações vividas anteriormente. Então, correta número 1. Número 2, Maria seguramente não sentiria sua ausência. A gente não sabe o que aconteceu com Maria, então a gente não consegue entender o sentimento dela. Não podemos considerar a número 2 como alternativa correta, não sabemos em que situação que ela se encontra. Número 4, o narrador não poderia dedicar-se ao seu trabalho. No texto falou, eu não poderia trabalhar. Então, correta número 4. Número 8, com seguridade, com certeza sua atitude lhe provocaria onda. Quando diz onda, significa profunda, né? Onda profunda, tristeza a Maria. A gente não sabe o que aconteceu com Maria, não sabemos os efeitos que o comportamento dele possa ter, né? Até ele mesmo declarou que nunca sabia se essa classe de castigos e vinganças que ele fazia realmente afetava ou não fazia sofrer Maria. Nem ele sabe, imagina nós. Número 16, seguramente Maria nunca se lo perdonaria. Mais uma vez, a gente não tem como saber o que se passa na mente e no coração de Maria. A nossa personagem desse nosso primeiro texto, nossa primeira interpretação de texto, de questão de prova da federal, né? E continuaremos, né, em outras aulas revisando outros textos para a gente ver diferentes estilos e diferentes abordagens para resolver com sucesso a parte de interpretação de texto dessa prova da federal. Muito obrigado e até a próxima.